eu vi um Reels de uma moça abordando a questão se a Marina Sena canta mal ou não. Infelizmente eu não salvei esse Reels, porque eu gostaria de ter mencionado ele aqui. Não lembro quem é a pessoa, é alguém que eu sigo no Instagram, mas hoje em dia a gente segue tanta gente que quando a gente não fixou ainda, fica difícil saber quem é. Então, assim, eu queria trazer de maneira pessoal, a partir dos meus conhecimentos, uma reflexão sobre a Marina Sena cantar mal ou não. Eu quero politizar um pouco e pós-modernizar um pouco esse assunto, colocando um pouco de ciência vocal em cima dele, para explicar que não, a Marina Sena não canta mal. Não existe nenhum mundo possível onde você considere uma reflexão minimamente honesta sobre estética e coloque ciência vocal em cima, onde você vai concluir que a Marina Sena canta mal. Porém, existe certo tipo de intersubjetividade na nossa indústria cultural que faz com que muitas pessoas vão sim ler a Marina Sena como alguém que canta mal. Essas pessoas não estão malucas, elas não estão tirando isso de lugar nenhum, porém elas estão erradas, tá? Então elas não estão malucas, mas elas estão erradas. Então o que acontece? Primeiro argumento, a Marina Sena, em algum momento, ela muda o modo dela de cantar. Essa mudança pode ser pleno livre-arbítrio, ela pode ser completa pressão da indústria cultural ou, o mais provável, alguma coisa no meio desses dois. Um pouco de livre-arbítrio e um pouco de pressão da indústria cultural. Então vamos falar só um pouquinho de ressonância vocal. Existem 3 locais onde você coloca a sua voz, são bastante clássicos na nossa tradição vocal. Um desses locais é a laringofaringe, que é uma voz mais escura, um palato mais elevado e é mais associada a vozes masculinizadas. Aquele jeito de falar "Love me tender". Você tá entendendo que tem uma projeção vocal nesse sentido. E eu não sou cantor, tá? Eu tô estudando um pouco de canto, eu tenho bastante dificuldade, mas eu tô aqui para explicar e demonstrar um pouquinho o que tá acontecendo. Então a gente tem opções vocais baseadas na laringofaringe. Eu vou dar alguns exemplos. Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei. And now the end is near. Um cantor ou cantora, ele pode escolher isso como estratégia vocal para criar uma identidade vocal. Quando a gente fala, essa aqui é a minha voz, eu não achei a minha voz. A sua voz pode ser várias, você tem inúmeras opções de voz. Você naturalmente escolhe uma voz, mas você não está fadado a ela. Inclusive, uma curiosidade, a Margaret Thatcher tinha uma voz que era considerada irritante, ela foi numa fonoaudióloga para mudar a sua voz e se tornar uma política respeitada que precisava de uma voz mais imponente, mais masculinizada, senão ela não seria respeitada. Então, você já consegue entender que vivendo numa sociedade patriarcal, muitas vezes a gente vai ter mais respeito e admiração por vozes que trabalhem bastante a laringofaringe. Outro tipo de ressonância vocal é a orofaringe, um som mais natural, mais centrado na fala normal. É considerada, então, uma voz mais neutra. Se a laringofaringe é considerada mais masculinizada, a orofaringe é considerada uma voz mais neutra. Alguns exemplos. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. If I was a sculptor, but then again no, or a man who makes potions in. Entenda que você pode estar cantando as mesmas notas e estar usando uma laringofaringe ou uma orofaringe. A orofaringe vai dar essa sensação de neutralidade, que é a sensação da fala. Eu estou usando para falar mais a minha orofaringe. A maior parte das pessoas, eu diria, usam mais a orofaringe, embora tenham pessoas que tenham vozes mais masculinas que usam mais a laringofaringe. A terceira possibilidade é onde o bicho pega. Se chama rinofaringe. É uma voz mais metálica, muitas vezes mais anasalada. Muitas vezes, embora nem sempre, essa voz é mais associada a um ideal feminino. Eu não gosto de pensar isso em termos de um ideal feminino, na verdade. Eu gosto de pensar em termos de um ideal não masculinizado, porque a nossa indústria cultural tem muitos exemplos de homem utilizando a rinofaringe. I will
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Daí eu queria explicar para vocês que cantar bem é dominar essas técnicas, fazer uma série de escolhas de técnicas e de caminhos que podem ser percorridos no momento em que você vai encontrar a sua voz. Na verdade, você vai construir a sua voz, você vai construir a sua voz cantada. Muitas vezes você pode construir uma voz mais parecida com a sua fala, mas você pode construir uma voz que muitas vezes não pareça. Assim, uma pessoa que fala meio fino pode escolher uma voz cantada mais grave, né, mais baseada na laringofaringe ou vice-versa. Se você domina as técnicas, se você consegue afinar razoavelmente e se você encontra um público que gosta da sua voz, não dá pra dizer que você canta mal. É claro que existem inúmeras outras técnicas aí, inclusive outras técnicas para denotar certo tipo de feminilidade, como voz de cabeça, né, o falsete, enfim, não vou entrar nessas questões, mas todo mundo sabe aqui o que é um falsete e como ele realmente está associado mais a questões femininas. E daí eu preciso lembrar vocês que vozes consagradas que utilizam bastante a rinofaringe, um bom exemplo é o Robert Plant. A primeira vez que eu ouvi o Robert Plant, eu achei chato, eu confesso pra vocês. Hoje é um dos meus vocalistas favoritos. E existe também um exemplo mais clássico, o Bob Dylan. O Bob Dylan, que ao mesmo tempo que é um dos cantores mais consagrados do mundo, é alguém que ganhou um prêmio Nobel por conta das letras e questões literárias, etc. E também já foi muito alvo de piadinha, de zoeira, por não ser considerado um grande cantor. O que eu queria trazer aqui para deixar claro certo tipo de politização e pós-modernização? É que voz chata é uma questão construída socialmente e é baseado num excesso, algo que é considerado um excesso de uso da rinofaringe. Oh my God. E de uso de outra coisa que eu não falei aqui, que é o vocal fry, que é basicamente isso aqui, ó. Okay, room for cream? Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice? This is my voice. Então existe, sim, dentro da nossa intersubjetividade baseada numa indústria cultural, certo preconceito com a rinofaringe, embora também exista muitas pessoas, você com certeza gosta de alguns artistas que utilizam da rinofaringe, existem vários usos da rinofaringe. O que você precisa entender é que existem, então, esses 3 tipos de ressonância que são bastante clássicas, que as pessoas fazem exercício para fortalecer a musculatura, para poder criar uma identidade vocal, que muitos desses artistas estão fazendo isso conscientemente. A Marina Sena faz isso de maneira bastante interessante, ela constrói um público de maneira orgânica que gosta desse uso da rinofaringe que ela faz, ela se torna mainstream, ela vai pro topo da indústria cultural, ela se torna muito mais famosa do que muitos outros artistas que estavam na cena na qual ela cresceu e mais uma série de coisas. Provavelmente sofre alguma pressão social, muda para uma voz mais baseada na orofaringe, que é uma voz considerada mais neutra. Isso só mostra como ela tem sim conhecimento de técnica vocal a ponto de mudar se ela quiser, então ela consegue mudar o modo como ela canta. Isso mostra ainda mais qualidade vocal, isso denota competência vocal. Eu não tô aqui para criticar a Marina Sena, eu tô aqui para dizer que a indústria cultural, se é verdade que muitas vezes ela precisa lidar e buscar a diversidade para encontrar produtos mais vendáveis, muitas vezes ela precisa domesticar esses produtos para torná-los mais palatáveis. Ela faz isso baseada inclusive na voz das pessoas que estão cantando, ela faz também no estilo, nas posições políticas. Muitas mulheres, inclusive, entendem que uma hipersexualização de si mesmas pode ser muito mais vendável e muitas mulheres vão sim hipersexualizar e elas têm todo o direito, não estou fazendo crítica moral nenhuma aqui, mas elas têm todo o direito de hipersexualizar-se, mas existe sim pressão da indústria cultural, não é só subjetividade, não é só livre escolha, não é só livre-arbítrio, também não é uma imposição necessariamente violenta que a Marina Sena não tinha
tinha nenhuma opção, ela provavelmente tinha a opção de manter-se mais nichada ou atingir um público maior, e escolheu atingir um público maior, e tá tudo bem, não é uma crítica à Marina Sena, é na verdade um vídeo para falar que o belo, né, ele é uma opção social dentre inúmeras outras opções, ele é uma construção social, envolve fatores sociais subjetivos e intersubjetivos, envolve certo tipo de vivência, inclusive se acostumar com algumas coisas. Então, a primeira vez que eu ouvi o Robert Plant, eu não gostei. Eu hoje considero uma das melhores vozes do rock and roll. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi Marina Sena, eu também não gostei muito. Hoje eu considero uma artista bem interessante. Eu gosto, inclusive eu gosto da primeira opção baseada na rinofaringe, mas eu também já vivi o lado que achava isso meio chato. O que você precisa entender é que essa possibilidade de adaptar-se é um sinal de que ela canta sim muito bem, que ela provavelmente sabe exatamente o que está acontecendo na voz, e que aquilo que você achou que era cantar mal, na verdade era uma opção vocal para um público que gostava, e você não faz parte desse público. E tá tudo bem, você não precisa fazer parte desse público. O que você não pode é achar erroneamente que ela canta mal. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.